Olá, futuros ilustradores! Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o meu portfólio. Tem muito aluno muito curioso querendo ver a estrutura, como é que eu coloquei, quais imagens eu coloquei. Então, essa aqui é a capa. Aqui temos uma imagem, uma pintura a óleo que eu fiz há algum tempo atrás, então eu fiz uma montagenzinha. E esse documento aqui, ele é um portfólio currículo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver depois o que é um portfólio currículo. E vou virar aqui essa página. Quando eu virar essa página, atrás da capa e na próxima página, a gente tem aqui umas mensagens de antigos alunos em relação às minhas aulas. Então dá para ver que tem bastante coração. Então acho que acredito eu, que eu devo ser uma boa professora. Então eu deixei isso aqui. Como é um currículo, eu acredito que fale bem sobre mim. Então eu resolvi fazer essa padronagemzinha com essas mensagens super bacanas sobre a minha aula. Então, se quem quiser, por exemplo, na hora que vai pegar meu portfólio, vai ler alguma mensagem dessa e vai pensar assim, bom, a pessoa é uma boa professora. Depois a gente vai virar aqui. O que a gente tem nessa próxima página é o seguinte. Aqui eu vou ter uma ilustração minha relacionada à questão de procurar uma vaga de emprego, né? Já que o portfólio ele se dedica a isso. E aí eu coloquei uma ilustração minha antiga, dizendo, né, se não tem alguma vaguinha para mim relacionada a emprego. Depois a gente vai ter que uma apresentação. Então eu recomendo que todo portfólio tenha que ter uma pequena apresentação de vocês. Quem é vocês, o que vocês gostam. Aí aqui eu tenho uma pequena apresentaçãozinha minha, com uma fotinho minha para quem for olhar esse portfólio saber quem eu sou. Depois eu vou virar. Vai ter aqui um sumário. Por quê? Essa estrutura desse portfólio foi pensada para ser impressa. E tem muitas páginas. Eu acabei colocando bastante imagem, então, como é um arquivo para impressão, eu coloquei aqui um sumário com as paginazinhas onde está cada coisa. Depois eu vou virar aqui. E aí eu vou ter uma outra apresentação, mas essa apresentação já é em termos de profissionais, quais os lugares que eu passei, qual os empregos que eu já tive. Por exemplo, aqui eu já ganhei 4 vezes um prêmiozinho que tem na faculdade onde trabalho sobre ser professora homenageada. Então, assim, já durante 4 formaturas me chamaram para ser professora homenageada, então eu acho que isso fala bem também de mim como professora, então eu vim e coloquei aqui embaixo. Depois, vamos virar aqui essa paginazinha. E vamos ter o início de uma sessão que eu coloquei como trabalhos pessoais. Ou seja, eu tenho aqui, em termos de imagem, 3 sessões: trabalhos pessoais, trabalhos profissionais e trabalhos feitos em sala de aula. Então, essa primeira parte aqui é relacionada aos trabalhos pessoais. Então, a primeira coisa que eu tenho de pessoal e que eu acho que tem grande destaque é o meu canal no YouTube, que além de ser o Ilustra Aqui, ele está no YouTube e está no Instagram. Então, se você me segue aqui no canal, né, do YouTube Ilustra Aqui, mas ainda não conhece o Instagram, então ó, aqui está o endereço do Instagram, @ilustraaqui, dá lá uma procurada. Eu tenho também uma página no Facebook relacionada ao canal. Então aqui é a minha página e na verdade isso aqui já é até uma página antiga, apesar que esse portfólio é de 2020, a carinha que está lá é um pouquinho diferente dessa, né? Por conta da questão da quarentena, eu tenho colocado muito mais vídeos. E eu tenho abusado um pouquinho das cores, não só do amarelo, mas agora azul e abóbora, por conta das disciplinas que eu tenho colocado. Então, né, vamos virar aqui, passar mais uma página. Aqui eu tenho algumas coisas pessoais também que eu gosto muito de desenhar bichos e plantas. Então, aqui eu coloquei uma aquarela que eu fiz, né, de uma carpa, uns trabalhos com nanquim, caneta nanquim, a parte mais de natureza. Depois vou pular para a próxima página. Nessa próxima página aqui, sempre interessante perceber que eu tento colocar uma página só para uma imagem e outra página para uma imagem pequenininha. E aí, o que a gente vai ter aqui? Eu faço também pintura de quadro a óleo, então eu coloquei 2 imagens. Lembrando também que eu gosto muito de natureza, temos bichinhos e temos plantas. Depois, uma coisa que eu gosto bastante também, que é o meu lado pessoal, eu gosto muito de lettering. Então eu tenho uma parede preta no meu quarto, que é também onde que eu faço as minhas gravações. E eu faço, todas essas letterings aqui foram feitas com giz. Já fiz e já paguei. Atualmente eu tô com esse desenho daqui, só que em giz. Antes de colocar na parede, eu faço no papel. Então
Essa aqui era uma imagem que eu tinha de um lettering que eu fiz no papel, para um estudo de lettering que eu fiz no papel. E depois, o que mais que a gente tem? Vamos ter aqui render manual. Eu gosto muito dessa técnica, que você coloca um desenho feito com canetinha de fundo, e depois que você faz o desenho com canetinha, você vai dando luz e sombra com lápis de cor. Então, quando você olha assim, fica interessante, dá o volume, parece até uma fotografia. Depois eu tenho uma série de cartões elaborados com sentimentos, que eu gosto bastante. Tenho umas personagens chamadas Polinhas, onde que eu faço pequenas charges do cotidiano, o que acontece no dia a dia. Então, dá para você ver, por exemplo, lá no Facebook tem uma página das Polinhas. Aqui foi uma campanha que eu fiz algum tempo atrás, quando eu estava ainda na faculdade, e que eu simplesmente criei uma campanha contra o preconceito ao desenho, espalhei cartazes pela faculdade todas, e com os desenhos que foram feitos nessa campanha, eu fui e fiz um livro ilustrado com os desenhos. Depois aqui vamos entrar na parte do portfólio, que é com trabalhos profissionais. E vamos lá, virando. Então, primeira parte aqui da cartilha de acessibilidade. Como esse portfólio é recente, então também está numa ordem cronológica. Esse aqui foi o último trabalho que eu fiz, que ainda não foi lançado, vai ser lançado daqui a 2 semanas, eu acho. E vamos virar aqui. Temos mais os livros. Esse aqui também, esse livro ainda está sendo feito. E, na verdade, ele é um livro que está sendo disponibilizado os artigos aos poucos. Então, quem quiser pode pegar esse endereço eletrônico e olhar o que está sendo feito. É um livro sobre informática. Então, assim, eu sou ilustradora desde 2005, mas praticamente eu só trabalho com ilustração de livro educacional ou livro de informática, ou os dois, educacional e de informática. E aqui vamos ter agora um trabalho internacional que eu fiz, que é um guia didático para São Tomé e Príncipe. E vamos ter aqui embaixo as carinhas, a fotografia de todos esses guias didáticos, que foi para São Tomé e Príncipe. Do lado de cá tem uma das imagens, no caso foram feitas 32 imagens. Depois aqui a gente vai ver um e-book que eu fiz. Nesse caso eu fiz a ilustração e fiz o próprio e-book. E aí também com 36 ilustrações. O e-book está disponível na Amazon para venda. Virando aqui a gente vai ter o livro Requisitos em Projetos de Software e de Sistema de Informação. Nesse caso é o único livro, mas que foi lançado em português do Brasil e em inglês. No caso aqui são, dentro desse livro tem a capa mais 16 ilustrações. Depois, virando aqui, vamos ter o livro de sistemas colaborativos. Esse livro aqui foi super interessante, porque se a gente ver a capa, tem aqui, contando com capa contra capa, 50 pessoinhas desenhadas trocando papéis. E essas 50 pessoinhas foram caricaturas das próprias pessoas que realmente escreveram. Então, assim, me deu um trabalho grandinho, porque eu tive que fazer cada desenho de acordo com os traços de cada pessoa. Depois vamos ver aqui, a gente vai ter a cartilha do Comperge, que eu fiz há algum tempo atrás também. Depois vamos ter aqui os livros impressos que eu fiz para a SEAD Unirio, que era um livro para uma pós-graduação em educação especial. Depois temos aqui o primeiro livro que eu ilustrei, que é Quando Termina Porque Acabou, da editora Rocco. E cá também tem lá 24 ilustrações, cada capítulo tem uma ilustração completamente diferente. Depois a gente vai ter aqui o jogo didático, né, do Multitrilhas, com as ilustraçõezinhas. Esse jogo aqui tinha 2 ilustradores, eu não fui a única ilustradora. Então eu coloquei aqui as pecinhas que me coube fazer desse Multitrilhas. E aqui embaixo eu quis colocar também com o desenho que eu fiz, né, das mãozinhas. Depois aqui temos também o desenho com caricaturas do pessoal que trabalhou no SBSI. Depois aqui a gente vai ter a minha versão não como ilustradora, mas a minha versão como design. Então eu criei essa capa, eu criei toda a diagramação desse livro.
Aqui também, porém aqui eu não fiz esse trabalho sozinha, eu estava em parceria, trabalhava com a Ana. Depois aqui tem a diagramação desses 4 livros, nesse caso também não trabalhei sozinha, eu trabalhei com a Marjorie, fazendo o layout e a diagramação. Aqui também eu e a Marjorie. Depois a criação de identidade visual, que eu também faço, não tem muitos, mas eu faço também. Depois a gente vai para uma parte do meu portfólio, que é em relação a trabalhos que eu fiz, uso em sala de aula. Então é um trabalho que eu faço com o aluno, então como eu dou aula de ilustração, aqui tem um esquema que eu faço às vezes com os meus alunos de rotação de personagem, movimento, expressão facial, corporal. Depois uma aula que eu dou também sobre padronagem. Pintura digital feita no Photoshop. Trabalho no Illustrator, só que eu ensinei perspectiva, nesse caso aqui, aqui do lado de cá com 3 pontos de fuga, do lado de cá com 2 pontos de fuga. Depois tem a questão também de mistura de técnicas, que era uma aula que eu dava de exercício do Photoshop. E aí agora a gente vai chegar num outro ponto, que não é mais o portfólio, ou seja, o portfólio coloca os trabalhos que eu acho fundamentais, que eu acho importante, que eu gosto, e o currículo é aquela parte mais textual, onde que eu vou falar, né, os lugares que eu trabalhei, o que eu fiz e tal. Aí de fundo eu coloquei, só para diferenciar um pouquinho uma parte da outra, eu coloquei umas fotografias que eu tirei ao longo, né, da minha vida, que eu acho interessante, né? Depois, essa parte mais de currículo, que eu coloquei aqui? Como eu sou professora e provavelmente o dia que eu vá procurar emprego vai ser relacionado à questão de dar aula. Então aqui tem as disciplinas que eu tenho maior interesse. Depois a minha formação acadêmica, né? No caso aqui eu tenho doutorado. E para vocês perceberem, por exemplo, tudo que eu acho que é importante, que chama atenção em relação ao meu currículo, eu coloco uma estrela. Então, assim, no caso eu tenho doutorado, então eu coloquei uma estrelinha em doutorado. Depois aqui a gente tem curso, os cursos que eu fiz. Temos aqui outras coisas que eu acho que é importante, por exemplo, a questão de ser professora homenageada. Então, eu tenho aqui desde 2018, 2019, 2020, praticamente uma homenagem por semestre. Aí, aqui vai começar a questão, né, da onde eu trabalho, o que eu faço. Então, essa aqui foi a última instituição que eu estou trabalhando. Aqui a gente pode ver que eu tenho aqui as disciplinas que eu lecionei ao longo desses anos nessa instituição. Então, a gente pode ver que eu já lecionei em 37 turmas de ilustração e em 4 turmas de desenho artístico. Temos aqui aula de semiótica, seminários, análise gráfica, várias outras aulas que eu já dei nessa instituição. Depois a gente vai ter outras instituições que eu já trabalhei e não trabalho mais. E aí vai ter aqui, né, essa instituição onde eu já ministrei essa disciplina de elaboração de projeto final. Já dei aula para pós-graduação também de ilustração. E aí outros lugares que eu já trabalhei. Eu tenho experiência também com design instrucional, então tem todas as empresas que eu já trabalhei como design instrucional. E eu coloquei também aqui a minha experiência profissional como ilustradora e design. Então, os lugares, né, as empresas para qual eu já trabalhei, já fiz algum tipo de trabalho relacionado à ilustração e à questão também de design. Depois dessa parte, né, dos lugares que eu já trabalhei, tem aqui uma partezinha que eu estou colocando a produção do conteúdo didático para EAD, ou seja, já escrevi conteúdo para EAD. Já tem uma questão também sobre produção bibliográfica, ou seja, já escrevi livro também. Tem a questão da produção acadêmica, então tem aqui a tese, doutorado e minha dissertação. Depois os artigos que eu já escrevi, já publiquei. E aqui eu tenho outras apresentações que eu já fiz, workshop, palestra, etc. Depois a gente vai ter aqui as minhas produções artísticas, o canal no YouTube, os concursos que eu já participei e coisas que eu já fiz. Depois eu vou ter aqui orientação de projeto final concluído, ou seja, já orientei projeto
de graduação. Já participei também de banca de graduação. E agora, para fechar o portfólio, tem aqui uma ilustração que eu fiz de mim mesma com aquarela. E de brincadeira, né, coloquei aqui uma frasezinha no final. Sinto que vocês precisam de uma professora como a Mônica. E coloquei uma frasezinha que eu gosto muito da Clarice Lispector, que diz que até onde posso vou deixando o melhor de mim. Se alguém não ouviu, foi porque não me sentiu com o coração. Eu me identifico muito com essa frase. E aí temos aquela mesma imagem lá do início, agora no final. E por último, né, fechando aqui esse portfólio de currículo, tem uma imagenzinha minha com o meu endereço de e-mail. E é isso, gente. Eu queria compartilhar esse portfólio com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que sirvam de inspiração para vocês fazerem um portfólio de vocês também. Se vocês são ilustradores, um portfólio mais com cara de ilustração do que, né, com só desenhos jogados e sem nenhuma construção visual por si. Tá bom? Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Um beijo.